Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje o Senhor ele tem algo muito profundo a nos ensinar. Então eu convido você a pegar a sua Bíblia para meditar o texto que a liturgia nos propõe para o dia de hoje. Mas antes de iniciarmos essa meditação, eu convido você a rezar junto comigo, a pedir o auxílio do Espírito Santo para nos dar o entendimento daquilo que será anunciado no dia de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, mais uma vez derrama sobre nós a unção do Teu Espírito, para que nós consigamos entender a Tua palavra. E acima de tudo, Senhor, que nós possamos aplicar na nossa vida aquilo que é Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O texto que a liturgia nos propõe para hoje é o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 12, versículos do 1 ao 7. E é interessante que hoje a liturgia da igreja celebra a sua memória Santo Inácio de Antioquia. Ele que foi bispo e foi martirizado justamente por defender a fé da igreja, por defender a fé católica. Então que assim como esse grande santo, nós também, diante de perseguições, diante de tantas situações opostas aos projetos de Deus, nós tenhamos coragem de dar a nossa vida por amor ao Evangelho. Agora, vamos ao texto. Primeiramente, o texto ele tem algo a nos comunicar, a falar a mim e a você no dia de hoje. É para que tenhamos cuidado com a hipocrisia. Meu irmão, é importante que nós abramos o coração para entender aquilo que será pregado no dia de hoje. Agora, no versículo 1, vai dizer o seguinte, que tinha uma grande multidão que esmagava um ao outro, ou seja, ficava ali aglomerado, e aí Jesus aproveita essa situação para ensinar. Agora, primeiramente ele se dirige aos discípulos. Agora, o que é que ele diz aos discípulos? E no versículo 1, um pouco mais na frente, vai dizer o seguinte: acautelai-vos do fermento, isto é, da hipocrisia dos fariseus. Vamos entender isso aqui. Por que Jesus aqui está chamando a atenção dos discípulos a respeito do fermento dos fariseus, ou seja, da hipocrisia? Diante da vida pública de Jesus, Jesus se deparou com inúmeras situações. E as grandes situações em que Jesus estava envolvido, às vezes eram discussões com os fariseus, com os saduceus, com os mestres da lei. Por quê? Por causa da hipocrisia. Agora, o que é hipocrisia? Quando nós pegamos o dicionário de língua portuguesa, vai nos dar uma definição até interessante do que é o significado desta palavra. E o significado é o quê? É um ato de esconder seus reais sentimentos, ou seja, de esconder suas intenções. É algo fingido, é algo falso. Então isso é a hipocrisia. Então Jesus ele batia muito de frente e era muito rigoroso com os fariseus. Por quê? Porque os fariseus pregavam, os fariseus instruíam o povo, só que não viviam nada daquilo que praticavam. Meu irmão, não é diferente do que vivemos hoje. Quantas pessoas nós vimos que são fingidas, que são falsas, que são hipócritas. Agora aqui a gente precisa analisar os dois lados da moeda. Primeiramente, você conviver com pessoas hipócritas. Até tem pessoas que parecem que gostam de você, fazem tudo ao teu lado, mas no fundo, não dão um testemunho da verdade, não dão um testemunho condizente com aquilo que está falando ou com aquilo que está pregando. Veja, aqui é uma grande lição que a palavra de Deus tem para nos dizer hoje. Tenhamos cuidado com pessoas fingidas, tenhamos cuidado com pessoas hipócritas. Meu irmão, nós, como cristãos, como católicos, nós também precisamos analisar situações e ter cuidado com pessoas que são assim.
Porque pessoas que estão assim, que são dessa forma, podem nos armar ciladas, podem nos armar situações na qual nós venhamos a pecar. Agora, o outro lado da moeda é que eu e você, nós também não estamos isentos de sermos hipócritas. Então Jesus aqui, ele está chamando a atenção de cada um de nós para que nós não sejamos também hipócritas. Nós não sejamos pessoas fingidas. E o que é que nós devemos fazer mediante tudo isso? É agir com sinceridade. Meu irmão, minha irmã, nós como cristãos, nós como católicos, nós precisamos ser sinceros, nós precisamos ser honestos, nós precisamos ser verdadeiros. E não pessoas fingidas. Agora, o que é triste de tudo isso é que nós encontramos tantas pessoas assim, é na família, é no ambiente de trabalho, é até dentro da igreja, é de tantos locais na qual nós convivemos com pessoas hipócritas, mas nós também tenhamos que ter o cuidado para que nós também não sejamos hipócritas também, fingidos também. Então Jesus aqui está chamando a atenção dos discípulos justamente sobre esse tema. E ele chama a atenção a mim e a você no dia de hoje. Agora, a partir do versículo 3, ou melhor, o versículo 2 e 3, o texto vai dizer o seguinte: nada há de encoberto que não venha a ser revelado, nem de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito às escuras será ouvido à luz do dia. E o que houverdes falado aos ouvidos nos quartos será proclamado sobre os telhados. O que é que Jesus está dizendo quando ele fala dessa forma? Jesus está dizendo que no dia do julgamento final, todos os pecados dos fariseus serão revelados à luz de Cristo. Meu irmão, minha irmã, aqui é um tema sério, aqui é algo sério que eu e você nós precisamos entender. Todo pecado, tudo aquilo que nós estivermos fazendo hoje, no dia do juízo final, no dia do encontro definitivo com Jesus, tudo será revelado. Por isso que nós não podemos ser hipócritas, nós não devemos ser fingidos. Porque no dia do julgamento nós prestaremos contas de tudo aquilo que vivemos diante do tribunal de Cristo. Meu irmão, minha irmã, como é que está a tua vida hoje? Será que você está sendo sincero uns para com os outros? Ou você está sendo hipócrita? Ou você está sendo um fariseu? Jesus nos chama a refletirmos no dia de hoje. Porque ele está nos chamando a atenção dessa realidade. Agora, o versículo 4 é interessante. Por quê? Porque Jesus vai dizer, meus amigos. Ou seja, aqui ele mostra uma intimidade com os seus discípulos. E aí ele vai dizer, não tenhais medo. Agora, não tenhais medo de quê? O próprio texto vai dizer, não tenhais medo dos que matam o corpo, e depois disso, nada podeis fazer. Veja, Jesus está dizendo para que nós não tenhamos medo diante das perseguições das pessoas. Porque as pessoas só podem matar o nosso corpo, a questão física. Mas as pessoas não podem matar a nossa vida espiritual. Aqui é o que é importante de tudo isso. Então, quando Jesus vai dizer, não tenhais medo, Jesus está dizendo, olha, diante das perseguições não tenham medo. Porque o que os homens fizerem não vai matar a tua alma, não vai condenar você. Então, veja, a morte física é uma coisa, é diferente da morte espiritual. Então, busquemos ter coragem para que nós não venhamos a morrer espiritualmente e sejamos condenados. Veja, o texto continua, mostrarei a quem deveis temer. Isso é Jesus dizendo, temei aquele que depois de matar tem o poder de lançar na guiena. Sim, eu vos digo, a este temei. Jesus está dizendo que nós não devemos ter medo ou temer a morte, ou temer as pessoas. Pelo contrário, nós devemos ter medo de ser condenado. Veja, como é importante nos tempos atuais nós falarmos sobre essa realidade.
Por quê? Porque muitos têm medo de falar de uma realidade chamada condenação, de uma realidade chamada inferno, de uma realidade que é a pena eterna daqueles que morrerem em pecado mortal. Veja, isso aqui não é para a gente ter medo. Pelo contrário, a palavra de Deus está nos enchendo de coragem hoje para que a gente enfrente os desafios da vida, para que a gente enfrente as perseguições. Isso me faz lembrar aquilo que eu falei no início dessa reflexão, quando eu mencionei Santo Inácio de Antioquia. Santo Inácio de Antioquia, ele foi um santo que viveu no primeiro século para o segundo século da era cristã. Então ele defendeu a fé de heresias e ele foi levado ao Coliseu para ser morto. Por quê? Porque defendeu a fé. E ele não teve medo daqueles que poderiam matar o corpo. Veja, como essa palavra precisa nos fortalecer no dia de hoje. Meu irmão, minha irmã, você está disposto a ouvir isso que Jesus está dizendo? Não tenhas medo. Então essa palavra também serve para mim também. Eu não preciso ter medo, mas medo no sentido, não do sentimento que é o medo, que é quando nós estamos diante de uma situação de perigo. Mas nós devemos enfrentar confiante naquele que pode nos dar a salvação, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, no dia de hoje essa palavra seja o norte da tua vida, seja o farol da tua vida. Eu não sei o que é que você está vivendo hoje, mas o Senhor está dizendo, não tenhas medo. Não tenhas medo daquele que pode matar o corpo, mas pelo contrário, buscar e temer aquele que pode te dar a salvação. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, que esta palavra fecunde os nossos corações no dia de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.